Ao longo de sua história, a Pixar nos deu inúmeras razões para amar os seus filmes, seja pela qualidade revolucionária de suas animações, pelas narrativas brilhantes que conquistam tanto crianças quanto adultos, ou pelos personagens cativantes que marcaram a história da animação. A Pixar nos deixou um legado único, e quando falamos desses personagens, não estamos apenas pensando nos heróis, mas também nos vilões. Em mais de 30 anos, o estúdio construiu um impressionante catálogo de antagonistas, que vão desde rivais esportivos e empresários gananciosos a sociopatas com motivações totalmente distorcidas. Entre eles também podemos encontrar um garoto que só queria brincar com seus bonecos, afinal, como ele saberia que os brinquedos tinham vida, mano? Dá um tempo. A Pixar já nos apresentou até mesmo um vilão com traços de ditador. Esses malvadões foram o primeiro contato de muita gente com vilões no cinema, e por isso marcaram gerações. É provável que você tenha crescido assistindo a personagens como Sid Phillips, o Mineiro, o Wendell e o Hopper. Cada um desses antagonistas tem características marcantes, mesmo que nem todos sejam excelentes. Afinal, houveram mais de 30 vilões. Ainda assim, a maioria cumpre muito bem o seu papel nas histórias em que estão inseridos. O desafio mesmo é que nem todo filme da Pixar possui um vilão, o que me levou a improvisar um pouco para completar a lista, tá ligado? Por exemplo, em filmes como Procurando Nemo, Procurando Dory, Elementos, Dois Irmãos e Divertidamente, não há antagonistas claros, o que dificultou a tarefa. E spoiler, nem todos os filmes da Pixar conseguiram entrar na lista. Procurando Dory, por exemplo, ficou de fora. Com isso esclarecido, vamos logo ao que interessa, pois hoje nesse maldito canal, os 35 vilões da Pixar, do pior ao melhor. Então, rapaziada, pra começar a lista, o pior vilão da Pixar está dentro do pior filme da Pixar, que é... Caraca, mano, que calor. Rapaz, eu não aguento mais usar esse moletom. E alguém tem alguma roupa mais confortável pra me arranjar aí? Tem sim, meu jovem. Pois quando se trata de roupas confortáveis, quem se garante no assunto é a Insider. E aproveitando que esse é o primeiro vídeo do ano e ainda estamos em janeiro, é bom lembrar que janeiro é o mês de recomeços, planos e momentos para aproveitar ao máximo. E pensando nisso, a Insider trouxe uma solução prática e inteligente para tornar 2025 mais leve e eficiente, seja para quem está estabelecendo metas ou para quem só quer curtir o tempo livre. Os kits oferecem soluções perfeitas para cada necessidade do novo ano. Sim, kits, porque as roupas da Insider são tão boas que eu te garanto que tu não vai querer levar só uma, ainda mais sabendo que as roupas desses kits já vêm com um valor em promoção, e que se você usar o meu cupom PERICLESLIMA, tudo junto em maiúsculo, que está aí na descrição e no comentário fixado, você ainda vai ter direito a 12% de desconto, e se você utilizar esse cupom em um kit, a promoção fica ainda maior. As roupas da Insider são a melhor opção para você renovar o seu guarda-roupa com estilo, seja uma camiseta, uma calça, uma cueca, todas as roupas da Insider são estilosas. Lá possui masculinas, femininas, do PP ao XXGG, nas mais diversas cores. E todas com uma excelente qualidade, com durabilidade, tecnologia, roupas que desamassam no corpo e com ação anti-odor. É o tipo de roupa que você não vai precisar passar. E elas também não ficam com mau cheiro. É a roupa do futuro praticamente, já que ela também regula a temperatura do seu corpo. Isso significa que ela pode e vai durar por muito tempo. Não é aquele tipo de roupa que você compra e pouco tempo depois ela já perde a cor e você tem que trocar. Não! Com a Insider as roupas continuam bonitas por muito e muito tempo. Por isso, se você quer começar um ano novo com estilo, entra aí no link que está no comentário fixado e confira todo o catálogo da Insider, que é excelente para você presentear outras pessoas ou presentear a si mesmo, mano. Você merece. E tudo isso por um precinho camarada para toda a tecnologia que essas roupas oferecem. Variedade, tecnologia, conforto, estilo e performance você só encontra na Insider. E lembrando que se você entrar pelo meu link, o meu cupom PERICLESLIMA, que te dá 12% de desconto, já vai estar incluso. Então não perde tempo e clica logo aí, mano. Lembrando que se você fizer isso, vai estar apoiando muito o canal.
Agora, o pior vilão da Pixar vem diretamente do pior filme da Pixar, Milos Eixo de Roda, de Carros 2. Bom, o que falar sobre esse vilão? Primeiramente eu vou tentar explicar o plano dele, só que é um plano tão sem sentido que fica até meio difícil explicar essa parada, mas vamos tentar. O Eixo de Rodas aí fundou uma empresa de combustíveis que estava fazendo muito sucesso. O cara estava faturando uma nota, chegando até a bancar toda uma competição de corrida. Então ele desenvolve uma maneira de explodir os carros que estejam usando esse combustível, para manchar o nome da empresa e as pessoas comprarem da sua outra fábrica de combustíveis. Faz sentido isso? Ele já possuía uma empresa, depois criou outra empresa que fez mais sucesso do que a anterior, só pra sabotar a empresa nova e a velha voltar a fazer sucesso. Eu tô te falando, mano, isso não faz sentido. Ele, como é chefe de uma organização criminosa, pode ser considerado um terrorista, e durante todo o filme mata diversos personagens, incluindo uma cena bizarra de tortura em um filme infantil. Mano, Carros 2 é um dos filmes mais malucos que eu já assisti na minha vida. No final do filme, o Eixo de Rodas quase consegue matar o McQueen. Enfim, esse personagem possui uma péssima escrita por trás, com o seu plano sendo um grande furo de roteiro, e como ele é desconexo da franquia Carros. Tipo, toda essa trama da gasolina é um porre e não tem nada a ver com o que essa saga representa. Aqui no canal muita gente fala que gosta de Carros 2 e 3. Eu não gosto, mas se você gosta tudo bem, eu respeito sua opinião. E é isso, quem ganhou o prêmio de pior vilão da Pixar foi o Sir Eixo de Rodas, porque o plano dele não faz o menor sentido. Professor Z de Carros 2. Esse aí, por boa parte do filme, aparenta ser o vilão principal, mas no final é descoberto que ele é apenas um capanga do real vilão do filme, que eu acabei de falar sobre, e por aparecer muito mais do que o real vilão, conseguiu uma posição melhor na lista. Mas não se engane, ele é tão ruim quanto. Talvez se o Professor Z fosse um principal vilão, teria até ficado melhor, porque ele tem muito mais aparência e personalidade de um vilão do que o Eixo de Rodas. O cara é todo sem paciência e meio biruta das ideias, tá ligado? E só sendo assim pra aceitar aquele plano furado do Eixo de Rodas, né? Lembrando que a cena de tortura desse filme foi protagonizada por ele. O cara é maluco de verdade. Mas param por aí seus atributos, pois assim como Carros 2, o Professor Z é um vilão vazio. Sua participação no longa se resume a ficar o tempo todo querendo sabotar as corridas para provar que o combustível novo é ruim. E quando ele é pego, o seu personagem simplesmente desaparece, não sendo nem mais citado. E mesmo não sendo o antagonista principal, ele é o que mais representa a ameaça. E mesmo sendo apenas um carro, é um dos personagens mais violentos dessa lista, não tendo receio nenhum em tirar uma vida. Próximo, Sterling de Carros 3. Agora um vilão que nem parece muito um vilão, por causa do péssimo final de Carros 3. Pois pra quem não sabe, Carros 3 possui um final alternativo que ficou muito melhor do que o final original. E nesse final alternativo, o Sterling realmente se assumiria como vilão, pois ele iria trocar o Relâmpago pela Cruz Ramirez à força, traindo o nosso protagonista. Porém no final original, ele só fala que vai substituir o Marquinhos após a corrida, dando mais uma chance para ele mostrar o seu valor. Ou seja, o Sterling tá atuando apenas como um empresário e não como um vilão, pois mesmo o Relâmpago dando prejuízo, ele ainda queria dar mais uma chance para ele se redimir, fazendo com que não se torne necessariamente um personagem maldoso, só está escolhendo a melhor opção para a empresa dele. O cara tem esse direito, mano. Então, o Sterling é um carro empresário que depois de perceber que o Relâmpago Marquinhos está ficando velho para as corridas, e logo após o mesmo ainda danifica boa parte da sua empresa por pura irresponsabilidade. Sterling então decide que vai ganhar dinheiro explorando a imagem do Relâmpago Marquinhos para fazer produtos licenciados. As coisas mudam quando o McQueen pede uma última chance para mostrar o seu valor nas pistas, e é aí que a história do filme se desenrola. E pra ser sincero, eu até compreendo ele, mano. O cara investiu uma grande quantidade de dinheiro na Hust Cheese e queria ter lucro com esse empreendimento. O que tem de maldoso nisso? Ainda mais tendo em vista que se o McQueen perdesse uma corrida, logo ele perderia dinheiro. Então o cara só tá querendo retorno no investimento que ele fez, tá ligado? E a melhor forma de conseguir esse retorno é com a venda de produtos licenciados. E esse é o plano dele, que só se revela vilão mesmo no final, quando ele dá um esculacho na Cruz Ramirez e depois aparece na maior falsidade querendo chamar ela pra equipe. Mas tirando isso, ele não possui muitos atos vilanescos. É só um antagonista ruim dentro de um filme ruim. Próximo,
Francesco de Carros 2. Esse sim é um maldito, e pesquisando sobre ele, acabei encontrando uma informação meio, sei lá, vou deixar pra você ler aí na tela. E aí, sabiam dessa? Francesco é mais um dos antagonistas de Carros 2, e ele é o grande rival da vez, não chegando nem aos pés do carisma do antagonista anterior, o Chicken Hicks. Francesco é baseado em um carro de Fórmula 1, e olha essa outra informação que eu encontrei na Wikipédia dele. Isso é real ou é trollagem, mano? Porque não é possível. Ele é um personagem arrogante e egoísta, como foi visto em diversas ocasiões no filme, em que ele contracena com o Relâmpago Marquinhos na maior arrogância, com a sua personalidade sendo um tanto parecida com a de Chicken Hicks. A diferença é que o Francesco não é de trapacear, ele é um corredor mundialmente conhecido dentro daquele universo, tendo diversos fãs pelo mundo, porém o maior fã dele é ele mesmo, sendo um carro extremamente egocêntrico, sempre colocando uma ameaça como rival do Relâmpago. Mas não é pra menos, ele é simplesmente o carro de corrida mais famoso da Europa, o bicho não é pouca coisa. Mas como ele não possui nenhum desenvolvimento na história, já que Carros 2 não se trata de corridas, esse coitado ficou bem escanteado durante o filme, e mesmo aparecendo menos que os vilões principais, conseguiu uma posição melhor que a deles na lista, pois como rival ele funciona, diferente dos outros que, definitivamente, não funcionaram como vilões. Próximo, Brasa de Elementos. Agora algo que pode ser até considerado uma trapaça nessa lista, pois esse personagem não é obrigatoriamente um vilão, já que ele é o pai da protagonista, e no fundo só quer o bem dela, algo semelhante à participação do estoico no primeiro filme de Como Treinar o Seu Dragão. Então ele é no máximo um antagonista, mas para não deixar o filme Elementos passar batido, entrou pra lista. O Braz é um pai barra marido muito rancoroso e até preconceituoso com os seres da água, mas o filme que ele participa, Elementos, não se concentra muito no seu arco como antagonista, e prioriza o desenvolvimento da relação entre a Faísca e o Gota, fazendo com que a história do filme seja um romance misturado com uma aventura que nunca acontece. Sério, eu acho bizarro. Quando eu vi aquela trama da água invadir a cidade, eu achei que fosse um plano de algum vilão por trás, mas não, o filme simplesmente esquece essa trama e foca apenas no romance, coisa que eu achei muito paia. Alguns espectadores podem considerar que o grande vilão do filme seja o preconceito, e de fato é, mas como na minha opinião esse tópico é muito mal elaborado pelo roteiro do filme, prefiro considerar que o vilão seja o Brasa mesmo, que desde o início do longa demonstra o ódio muito exagerado para com as pessoas da água, e que não é um ódio sem motivos, já que a água pode literalmente apagar a existência dele, mas ainda assim é muito exagerado. Mais tarde no filme, ele não realiza o sonho, entre aspas, da filha dele de administrar a loja, porque ele descobre que ela estava saindo com o cara da água. Aí, depois de umas tretas, ele acaba perdoando a sua filha por namorar com uma pessoa de outra espécie. E é isso, a trajetória dele no filme é basicamente essa, e na minha opinião, Elementos é um dos filmes mais fracos da Pixar, que menos consegue desenvolver bem os personagens. Esse Brasa, por exemplo, eu assisti a cena que explica o motivo dele abandonar a sua terra natal 2 vezes, e ainda assim não consegui compreender direito. Tipo, a terra natal dele foi vítima de uma tempestade e ele decide abandonar tudo por causa disso. O que eu não entendo é porque só ele saiu dessa terra. Os outros seres do fogo continuaram lá normalmente, tanto que o pai dele nem aceita a sua mudança, porque realmente não faz sentido. O lugar para onde ele foi, além de ser incerto de conseguir o emprego, ainda é um lugar muito mais perigoso, cheio de preconceito e que também é cheio de água. Sério, é dito várias vezes que a cidade não foi feita para seres de fogo. Então por que esse lugar seria uma opção melhor do que a Terra do Fogo? Não faz muito sentido. Se aquela tempestade tivesse dizimado o povo do fogo, tudo bem, mas não, foi só uma tempestade que passou e pronto, foi só um acidente. Assim como aconteceu várias e várias vezes no filme, acidentes envolvendo água. Então o cara trocou 6 por meia dúzia. Além de que mesmo sabendo como é ruim sofrer preconceito, ele é o maior preconceituoso de todos, algo que também não faz sentido. Enfim, é um personagem bem mais ou menos, dentro de um filme bem mais ou menos, que só ficou na frente dos outros personagens porque ele possui um desenvolvimento, diferente dos outros, que são rasos como Pires. Próximo, Jackson Storm de Carros 3. Ele é um carro de corrida da nova geração, que compete na Copa Pistão, o
o maior campeonato de corrida da ficção. Após sua estreia, Storm provou ser altamente talentoso, atingindo velocidades máximas que os pilotos veteranos lutam para alcançar. O desempenho estelar de Storm despertou interesse na próxima geração de pilotos, e outras equipes de corrida começaram a substituir seus veteranos por pilotos mais novos e potentes. Foi o Jackson que começou esse processo que aposentou o Relâmpago Marquinhos, ou seja, o cara tem um grande envolvimento na trama central da franquia. Storm conquistou muitas vitórias durante sua primeira temporada, e até estabeleceu o recorde de volta mais rápida da história das corridas. Ele faz parte da próxima geração de pilotos de alta tecnologia, e é um piloto rude e arrogante por causa da sua alta habilidade. E eu admito que até gosto desse personagem. O seu design, unido com a sua arrogância, dá um charme único para o personagem. Ele tem a capacidade de entrar na mente dos seus adversários para manipulá-los e atacar os seus maiores traumas. Ele realmente interfere no psicológico dos seus adversários. Tem uma confiança exagerada em si mesmo, desprezando todos que competem com ele, mas sem aqueles exageros do Chicken Hicks. Não, o Jackson é muito mais sutil nas suas críticas, com um toque passivo-agressivo, além de causar um grande impacto na história, humilhando o McQueen e fazendo vários pilotos veteranos se aposentarem. O chato é que as qualidades dele param por aí, pois assim como o Francesco, ele não é muito bem utilizado na trama, que prefere focar mais na relação entre o McQueen e a Cruz Ramirez, que eu particularmente acho uma merda. E para os fãs de carros que podem ficar com raiva de mim, saiba que primeiramente eu respeito a sua opinião. Caso você goste de Carros 2 e Carros 3, tudo bem, mano, não tem problema, você tem o direito de gostar do que você quiser. E segundamente, saiba que eu sou muito fã desse universo e considero o primeiro filme um clássico nota 10, um dos melhores filmes da minha infância. Filme com personagens muito carismáticos, uma história bem desenvolvida e uma mensagem sobre humildade muito bem contada. Eu adoro Carros, mas de verdade, eu não consigo gostar das suas sequências. Poxa, mano, é muito chato para um fã nunca ter visto o McQueen ganhar uma Copa Pistão em tela. Isso é muita sacanagem, que teria sido corrigida caso utilizassem um final alternativo de Carros 3. Mas tudo bem, agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você acha da franquia Carros? Mais especificamente, qual a sua opinião sobre Carros 2 e Carros 3. Você gosta desses filmes? Deixa aí nos comentários. E outra coisa, qual final você acha melhor para Carros 3? O final que foi pro cinema ou o final alternativo? Deixa aí nos comentários também. Evelyn Deavor de Os Incríveis 2. Ela é a vilã da tão aguardada sequência de Os Incríveis, que está por trás da sua empresa, a Deavor. Ela antagoniza o longa através do seu alter ego, que tem o plano de proibir os super-heróis. E para ir direto ao ponto, ela é uma das piores vilãs desse estúdio. E antes de descer a lenha nela, quero só falar algumas qualidades que fazem ela ficar numa posição até que boa na lista. Primeiro, as cenas de ação em que ela está envolvida, direta ou indiretamente, são muito boas. Segundo, mesmo sem ela ter poderes, conseguiu derrotar o Senhor Incrível e a Mulher Elástica, e isso é impressionante. E ainda derrotou o Gelado. Ela é muito inteligente, conseguindo manipular todos os heróis e até o seu próprio irmão. E claro, até que ela tem um certo carisma. E agora, finalmente posso falar muito mal dela. Se prepare que agora eu vou descer a lenha. Primeiro que esse plano dela daria muito mais certo se ela deixasse as pessoas hipnotizadas para sempre, pois isso estaria muito mais alinhado com o seu discurso sobre a sociedade estar hipnotizada. O problema é que esse discurso sobre a sociedade por si só não faz muito sentido e basicamente não tem relevância nenhuma sobre a trama. São só discursinhos bonitos e pronto. Se você pular todos esses discursos, vai continuar entendendo o filme da mesma forma, pois aqui a narrativa é muito bagunçada. Evelyn possui dois objetivos nesse filme, e nenhum deles consegue ser bem realizado. Um dos objetivos é mostrar para a sociedade que eles se tornaram pessoas preguiçosas e sem a capacidade de pensar, que apenas assistem a coisas o dia todo e deixam a mídia definir os seus pensamentos. Mensagens que poderiam sim ser bem debatidas, caso o roteiro fosse bom, coisa que não é. Incríveis 2 é um dos filmes mais fracos e desnecessários do estúdio, pois ele recicla as tramas do primeiro, como os conflitos familiares, colocando várias subtramas que não levam a lugar nenhum, como o encontro da Violeta com o Toninho. Mano,
foda-se esse encontro, eu não quero ver isso. Quero ver o Senhor Incrível descendo a porrada. E não o Senhor Incrível dando aula de matemática pro Flash. Na moral, que subtrama besta. Mas enfim, não bastando os discursos da Evelyn não terem envolvimento direto na trama, a sua opinião sobre super-heróis pouco acrescenta para o plot principal. E a relação de amor e ódio dela com o seu irmão também não é bem desenvolvida na história. E aí dá pra sacar que essa personagem está muito desconexa com a história que está sendo contada, pois tudo que envolve ela pouco tem de relevante para o espectador. A sua motivação é um grande furo de roteiro. Ela quer legalizar os heróis para depois proibi-los de novo. Chega a ser quase tão idiota quanto o plano do vilão de Carros 2, fazendo a Evelyn se tornar um grande insulto à franquia, pois como todo mundo bem sabe, o outro vilão dessa saga é um dos melhores vilões da história das animações. Mas pra chegar nele ainda vai demorar um pouquinho, hein? E aproveitando o momento, coloque aí nos comentários qual a posição você acha que o Síndrome vai estar na lista. E não vale pular o vídeo, hein galera? Em 28º lugar, a Tempestade de Bom Dinossauro. Agora o personagem que protagoniza a cena mais violenta dos filmes da Pixar. Como os outros membros do seu bando, Tempestade é um carniceiro que segue tempestades para caçar criaturas presas. Ele demonstra ser um baita de um perturbado, tendo uma espécie de fascínio e veneração por tempestades, afirmando que costumava ser assustado e tímido, até que teve uma revelação, entre aspas, quando viu o olho, entre aspas, de uma tempestade, e acredita que essa tempestade o libertou do medo. Assim ele se renomeou como Tempestade. Então ele é tipo Batman, se torne o que você mais tem medo. E galera, eu não entendo o hate que a rapaziada tem com o Bom Dinossauro, pois eu adoro esse filme, e só não gosto muito do final, que considero deprimente até demais. Mas eu realmente gosto bastante de O Bom Dinossauro. Isso não significa que o seu vilão seja bom, pois ele não é o foco do filme. Esse longa não se trata de derrotar o Tempestade, e sim de desenvolver a relação entre o Arlo e o Spot, que é muito bem feita. O Tempestade serve apenas como um obstáculo para a jornada dele, e a cena de introdução do personagem é muito boa, pois ele aparece como um herói que prometia ajudar os animais indefesos, e do nada... Isso me pegou muito desprevenido porque essa cena foi bem violenta. O personagem não é a melhor coisa do mundo, mas ele cumpre o seu papel como uma ameaça e dificulta bastante a vida dos nossos protagonistas. Imperador Zurg de Lightyear. Agora um dos personagens mais mal utilizados da Pixar, pois depois da história dele ter sido brevemente contada em Toy Story 2, ele poderia ser um vilão épico com uma grande ameaça e um passado triste. O problema é que o Zurg entra no mesmo erro do filme em que ele aparece. É um vilão esquecível. Sério, eu mal consigo me lembrar da participação dele. E ainda tiveram a cara de pau de alterar a história que tinha sido contada em Toy Story 2. E isso nem é o maior problema, pois esse vilão é todo errado. Aqui o Zurg não é o pai do Buzz, ele é o próprio Buzz. Só que do futuro, ou é do passado, sei lá, eu não consegui entender. Ele precisa da ajuda do Buzz para voltar ao passado e reparar todas as merdas que ele tinha feito. Queria poder eu fazer isso também. O Buzz nega o pedido dele e a decisão mais inteligente seria matar o Buzz e depois roubar o cristal dele. Mas não, ele fica só enrolando numa luta chata. Então a única coisa minimamente legal que se encontra nesse personagem é a sua motivação, pois ele está tão desesperado para voltar ao passado e redimir os seus erros que está disposto a matar a si mesmo para conseguir esse objetivo, e mostrando ao Buzz o que vai acontecer se ele continuar nessa jornada, revelando o futuro sombrio que o aguarda. Isso me lembrou bastante o vilão de The Flash. Mas enfim, próximo, Imperador Zurg de Toy Story 2. Rapaziada, passando aqui rapidão só para pedir para você deixar um like e se inscrever no canal. Esse tipo de vídeo dá muito trabalho para fazer. São muitas horas assistindo filmes, escrevendo roteiros, pesquisando e editando. Por isso, pessoal, eu peço encarecidamente que você deixe um like, porque isso vai ajudar muito a divulgar o meu trabalho. Agora sim, um verdadeiro Imperador Zurg. Ele é um dos 3 antagonistas de Toy Story 2. E de acordo com a sua linha de brinquedos, Zurg é o principal inimigo da franquia Buzz Lightyear e o inimigo jurado da Aliança Galáctica. Tá vendo? O cara é mau mesmo.
mesmo. As cenas desse personagem são muito legais. Primeiro quando ele aparece na introdução do filme, fazendo parte de um jogo de videogame, e falando nisso, quem aí lembra daquele jogo bolado de Toy Story 2 pro PS1? Esse aí só quem é raiz vai lembrar. Tem também aquela cena no elevador que é hilária. E por último e não menos importante, a revelação do grande plot twist desse personagem. Ele é o pai do Buzz Lightyear. Você matou meu pai? Não, eu sou seu pai. O que obviamente é uma referência a Star Wars 5 e que por sinal ficou muito boa, principalmente com o final do arco desses dois, onde o Zurg começa a tratar o Buzz como filho. Mano, não tem como, Toy Story 2 é muito bom. Fica claro que a sua participação no filme é mais pro lado da comédia, não fazendo ele representar uma grande ameaça, mas o seu carisma compensa muito isso, pois como eu já disse antes, as cenas dele são hilárias, até a maneira como ele se move é engraçada. Ele não é um vilão pra você levar a sério, tá ligado? Servindo mais como um elemento extra e muito bem-vindo nesse filmaço que é Toy Story 2. Próximo, em 25º lugar, Ken de Toy Story 3. Agora um dos vilões de um dos melhores filmes da história das animações. O Ken é baseado em uma linha de brinquedos da vida real, né? Todo mundo tá ligado em quem é o Ken, o namorado da Barbie, que recentemente foi até interpretado pelo mito Ryan Gosling. Sobre a trama dele no filme, ele faz parte do exército do Lotso, porém não é muito respeitado pela sua gangue porque é visto como um brinquedo de menina e ainda consideram ele um moleque, e acredito que muito por causa disso traiu o Lotso no final para ficar com a Barbie, e depois junto da mesma Barbie reestruturou Sunnyside para sua forma original, um lugar tranquilo para brinquedos. Bom, e por que o Ken está numa posição tão boa na lista? Primeiro, como eu já falei, ele faz parte de uma das melhores animações de todos os tempos. Segundo, porque a sua participação no filme é muito boa. Ele não é um simples capanga do Lotso, é um maluco obcecado pela sua própria aparência que ajuda o ditador de brinquedos a tocar o terror em Sunnyside, fazendo o jardim de infância virar o pior lugar para se viver na Terra. E é claro, sempre com as melhores roupas possíveis. E por mais que o seu design não coloque medo, as suas atitudes sim. E por causa dessas atitudes, que ele não se torna um simples capanga do Lotso, tendo em vista que a maioria dos momentos que ele aparece não está acompanhado do Lotso, e sim maltratando os personagens com castigos e ainda por cima dando em cima da Barbie na maior cara de pau. Não tem como, esse Ken aí é brabo. Ainda tem umas cenas onde ele fala da sua tristeza em sempre ser visto como um boneco de menina, e essas piadas funcionam muito porque refletem a condição do brinquedo na vida real. Afinal, o Ken é utilizado mais por garotas, tá ligado? Então lembre-se, quem nasceu para ser Ken nunca vai ser o Max Steel. Módulo Turbo! Como faz isso? E eu sei lá, pô. E como eu falei lá atrás, no final ele ainda tem um arco de redenção, que é muito agradável de assistir. Sério, o personagem ganha muitos pontos por causa disso. Próximo. Em 24º lugar, Ercole Visconti de Luca, que é o principal antagonista desse filmaço da Pixar, que é Luca. Ele é retratado como um jovem arrogante, narcisista e intimidador, que gosta de se gabar de suas conquistas e diminuir aqueles ao seu redor. Seu principal objetivo no filme é ganhar a tradicional Copa Porto Rosso, uma competição local no estilo triatlo, que envolve 3 atividades: nadar, andar de bicicleta e comer macarrão. Mano, se me chamasse pra comer macarrão eu adoraria, porque eu tô numa fome. Que ele já venceu várias vezes, e muitas delas trapaceando. Hércules é um bom vilão, não é ótimo nem nada, mas cumpre muito bem a sua função dentro da narrativa, principalmente porque ele é o típico valentão, sendo um personagem simples e fazendo o que um vilão normalmente faz, sendo um babaca. Algo interessante na construção do Hércules é o seu ego, que o deixa totalmente cego, o levando a acreditar que todos em Porto Rosso o respeitam, quando na verdade é o contrário. Ninguém naquela cidade gosta dele, a não ser ele mesmo. As pessoas o desprezam, onde até mesmo seus melhores amigos não gostam dele, eles apenas sentem medo, tanto que no final eles até o rejeitam, e merecidamente, porque o Hércules é um babaca. Ele é um cara extremamente arrogante e ganancioso, que só pensa em si mesmo, e tudo o que faz é querendo alguma coisa em troca, sendo tão obcecado em se manter no poder, que até revela traços assassinos
assassinos quando tenta tirar a vida dos protagonistas a sangue frio. E mesmo que o filme que ele participe seja relativamente mais bobinho, ele se mostrou muito ameaçador quando deu uma surra no protagonista, algo muito bom, porque ele veio numa fase da Pixar onde os vilões estavam sendo cada vez menos vilões. Então ver um antagonista violento foi até recompensador na época. Próximo, Johnny de Universidade Monstros. Ele é o presidente da fraternidade Rush Omega Rush, que representa a elite da universidade e é formada por monstros considerados os melhores, mais assustadores e populares do campus. Johnny é carismático, confiante e extremamente arrogante, o típico babacão mesmo. Ele exibe o comportamento típico de líderes de fraternidades populares, sendo competitivo, tentando colocar medo nos seus adversários, especialmente aqueles que considera inferiores, tipo o Wazowski e o Sully. Como presidente da Rush Omega Rush, Johnny lidera a fraternidade com um foco claro na superioridade e na manutenção do prestígio do grupo, na maioria das vezes desprezando e desvalorizando os que estão fora do círculo da elite. Bom, o que falar mais sobre esse personagem? Primeiramente, ele não é muito bem um vilão, mesmo que ele seja bem otário, muito porque o filme não se trata apenas de derrotar o Johnny, tanto que o longa ainda tem outra vilã, a diretora Hardscrabble. O maior foco da história é desenvolver a relação entre o Wazowski e o Sully, que inclusive o filme faz muito bem. Então o Johnny é mais um elemento da história do que um vilão. Porém, isso não faz com que o personagem seja ruim. Ele possui aquele típico charme que os personagens bad boy têm, pois ele é o fodão da sua universidade. Ele tem mais grana, ele é de uma família rica, ele é popular, ele é pegador. Quer dizer, não sei se ele é pegador, né? Mas deve ser. Enfim, o cara é brabo e todos os momentos que ele aparece em tela são significativos. Primeiro ele recruta o Sully para depois abandoná-lo sem nem olhar no seu rosto. E depois, quando se tornam rivais, o Johnny ainda arma uma emboscada para os protagonistas serem humilhados pelo campus inteiro. E no final ainda tem aquela disputa sinistra para ver quem vai ganhar os jogos. Arco muito bom, principalmente por ele ser apenas um personagem secundário do filme, para você ver como Universidade Monstros é um filmaço. Enfim, próximo, Terry de Soul. Terry é uma das entidades espirituais que ajudam a administrar o funcionamento do Além-Vida. Quando percebe que Gardner conseguiu evitar sua transição para o Além-Vida, ela se compromete a rastreá-lo e corrigir o número da contagem de almas. Terry é obcecado por organização e extremamente dedicada ao seu trabalho de manter a contagem de almas precisa. Ela se irrita facilmente quando percebe que algo está fora do lugar, ou com quem não segue as regras, e especialmente quando ela descobre que o protagonista do filme escapou do processo normal. Sua determinação em corrigir o erro é tanto divertida quanto um pouco assustadora. Ela passa o filme inteiro tentando capturar o Gardner e devolvê-lo ao lugar correto, servindo como um obstáculo para as aventuras dele e da 22. Apesar de seu papel como antagonista, Terry não é uma vilã, ela é apenas zelosa em seu trabalho. Mas de novo é uma trapaça na lista porque eu não queria deixar Soul fora do vídeo, porque é um filme excelente e merece ser lembrado. O Joe no longa faz uma coisa, digamos, antiética, que é enganar a morte. Mano, ele não iria se dar bem na franquia Premonição. E é claro que isso não ia passar batido. Alguém iria cobrar, no caso, a Terry. E mesmo o Joey tendo feito isso, ela não odeia ele nem nada, só quer mandá-lo pro seu devido lugar. E a aventura do filme é maravilhosa de se acompanhar, com o Joe percebendo que o valor da sua vida não estava apenas no jazz, mas em todos os detalhes que definem uma vida, como andar, comer e até mesmo respirar. E o final de Soul é tipo o final de O Bom Dinossauro, só que ao contrário, é um final recompensador, tá ligado? E pra comprovar que a Terry não é tão vilã assim, ela facilmente foi enganada para esquecer do Joe e dá certo. A Terry, assim como outros dessa lista, não é propriamente uma vilã, e sim um elemento que faz a história andar. E como em Soul a história é muito bem desenvolvida, a Terry merece uma boa posição na lista. Darla de Procurando Nemo. Procurando Nemo é um filme que não necessariamente possui um vilão, mas eu não queria deixar que esse grande clássico das nossas infâncias passasse batido na lista. Então incluí a Darla, essa menina que me dava o maior apavoro na infância. Essa imagem dela com esse sorriso metálico e uma cara de quem vai matar os peixes é assustador até hoje. Ela é uma criança imperativa, mas não mal intencionada, adora animais, mas seu entusiasmo excessivo faz com que ela seja um perigo para eles, pois não sabe como cuidar de maneira adequada. Seu histórico de tirar
a vida de peixes acidentalmente ao agitá-los demais no saco plástico causa um pânico tremendo nos personagens do filme. Mano, essa menina dá muito medo, e a ameaça que ela representa no longa é gigantesca, pois se ela adota o Nemo, já era pra ele, ia parar na privada, colocando um risco real sobre a narrativa e fazendo a história girar, pois é graças à ameaça que a Darla representa que o Nemo consegue ter mais coragem para sair do aquário e procurar o seu pai, uma personagem clássica dentro de um filme clássico. Próximo, em 20º lugar, Gabi Gabi de Toy Story 4. De novo, mais uma vilã que não é vilã. E isso até ressalta o que eu falei sobre o vilão de Luca e por que o Hércules foi tão marcante no seu lançamento. Mas falando sobre a Gabi Gabi, ela é a principal antagonista de Toy Story 4 e é uma boneca de corda fabricada na década de 50, que mora em uma loja de antiguidades e sonha em ser amada por uma criança. Sua história explora temas como rejeição, redenção e pertencimento, coisas que vou falar mais daqui a pouco. Gabi Gabi inicialmente parece manipuladora e calculista, determinada a conseguir o que deseja, mas como sua motivação é profundamente compreensível, ela não pode nem ser considerada uma vilã. Ela não é maligna, sua frustração e solidão a levaram a agir de forma egoísta, mas a sua verdadeira natureza é gentil. Ela é acompanhada por uma série de bonecos ventrílocos chamados de Benson, que são a parte mais assustadora desse filme. Sério, eles batem de frente com aquele macaco do terceiro filme no quesito assustar. Gabi Gabi é apresentada como a vilã obcecada em recuperar uma caixa de voz, para que possa finalmente ser escolhida por uma criança que ela sonha há anos. Ela tenta roubar a caixa de voz de Woody, levando a um dos conflitos desse filme, já que o conflito central do filme é recuperar o garfinho. Então o filme não se trata especificamente de derrotar a Gabi Gabi, mas de recuperar o garfinho que está com a Gabi Gabi. Porém, à medida que a história avança, a verdadeira motivação dela é revelada. Ela nunca foi amada por uma criança, devido ao seu defeito de fabricação. Quando Woody finalmente entende sua dor, ele decide ajudá-la, sacrificando sua própria caixa de voz. Gabi Gabi é então apresentada para uma garotinha perdida no parque de diversões, e seu sonho de ser amada se realiza. Essa mudança em sua trajetória a transforma de antagonista em uma figura redimida, e aqui vem alguns motivos que fazem ela ser uma boa personagem. O arco de Gabi representa um desejo de ser amada e aceita, mostrando como a rejeição pode moldar comportamentos, mas também como a empatia pode trazer uma cura para esses comportamentos. Empatia essa que foi demonstrada por Woody, e essa decisão dele reflete o poder de colocar o bem-estar dos outros acima de si mesmo, mostrando que mesmo com vários erros, o Woody ainda é um herói. Mesmo eu não gostando daquele final em que ele se afasta de seus amigos, essa atitude de ajudar a Gabi Gabi foi muito gente boa da parte dele. O arco de redenção da Gabi Gabi é bem desenvolvido durante o filme, exemplificando que mesmo personagens que cometem erros podem encontrar redenção e um novo propósito. Próximo. Galera, só avisando que eu já fiz um vídeo no mesmo estilo desse, só que com os vilões da DreamWorks, e esse é um dos vídeos que a galera do canal mais gosta. Então, por favor, mano, quando terminar esse vídeo, dá uma chance pro vídeo da DreamWorks. Se você gostou desse, eu garanto que você vai gostar do da DreamWorks também. Enfim, em 19º lugar, aparece o Mordu de Valente. Ele é um personagem sombrio e trágico, com uma história que mistura ambição desmedida e consequências terríveis. No filme, ele aparece como um imenso urso negro, aterrorizante e quase indestrutível, mas sua origem é revelada como sendo muito mais complexa. Sua história é tão legal que merecia até uma posição melhor na lista, mas a trama de Valente não se concentra em derrotar o Mordu, e sim em desenvolver a relação entre a Merida e a sua mãe, o que não é uma crítica, pois eu gosto muito de Valente, é só uma ressalva mesmo para justificar a posição do vilão. Mordu era originalmente um príncipe humano, o filho mais velho de um rei que desejava dividir o seu reino entre os 4 filhos. Porém o Mordu, movido por ganância e desejo de poder, se recusou a dividir o trono com seus irmãos e buscou a ajuda de uma bruxa. Ele pediu à bruxa um feitiço que o tornasse mais forte do que qualquer homem, para ele poder conquistar o reino sozinho. O feitiço, entretanto, transformou ele em um urso monstruoso, deixando com uma força incomparável e mais forte do que qualquer homem, porém ao custo de sua humanidade e sanidade nesse processo. Ele conseguiu o que queria, mas não do jeito que queria. Com o tempo, Mordu perdeu completamente sua identidade humana, tornando-se uma fera selvagem que espalha terror e destruição por onde passa. Ele é responsável por um monte de crimes, incluindo arrancar a perna do pai de Merida, o rei Fergus. Como deu pra ver, a história é muito bem elaborada, sendo o típico arco de um vilão que se perdeu na sua própria ambição. Uma pena que esse
esse arco não tenha sido contado durante o filme. É, realmente paia. Eu adoro esse personagem porque ele abre uma margem muito grande para interpretações e teorias. Na sua forma de monstro, ele ataca quem vê pela frente, parecendo até que é do mal. Porém, quando ele perde a sua vida e a alma sai do seu corpo, ele agradece a Merida, mostrando que no fim ele só queria perder logo essa vida para poder finalmente descansar em paz. A minha grande dúvida quanto a esse vilão é: de quem é aquela alma que fez a Merida conhecer a bruxa? Essa alma era do próprio Mordo ou eu interpretei errado? Enfim, deixe a sua interpretação aí nos comentários, pois eu realmente quero ler a opinião de vocês. Em 18º lugar, Min Lee de Red. Ela é a mãe da protagonista, ou seja, de novo não é uma vilã propriamente dita, e sim uma antagonista da personagem principal, a Mei Mei. É interessante porque ela é uma mistura de apoio e obstáculo no caminho da filha, tá ligado? Min Lee é bem protetora, perfeccionista e controladora. Ela projeta muitas expectativas em cima da Mei Mei, sempre achando que está fazendo tudo para o bem da filha, mas acaba sufocando um pouco a individualidade dela. A Min Lee quer que a Mei Mei seja a filha perfeita, sabe? E isso gera um baita estresse quando a menina começa a descobrir quem ela realmente é, uma panda. Mas ao mesmo tempo, dá pra sentir que a relação delas é cheia de amor e respeito, mesmo com todas essas confusões. O filme trabalha muito bem essa questão de como equilibrar dinâmicas familiares. E sabe o que é legal? A Min Lee também passou pela experiência de se transformar no panda vermelho quando era adolescente, assim como a Mei Mei. Isso simboliza muito das pressões e emoções que ela mesma enfrentou e explica as expectativas projetadas em cima da Mei Mei. No decorrer do filme, a Min tem um arco bem bonito. Ela aprende a enxergar a Mei Mei como uma pessoa independente e também encara os próprios traumas e expectativas, o que melhora bastante a relação entre elas. É como se ela finalmente entendesse que o amor não significa controlar, mas sim aceitar a pessoa como ela é. Acho que a Min representa muito bem aqueles pais que sem perceber acabam projetando seus próprios medos e desejos nos filhos. E isso traz um impacto emocional muito grande na narrativa, porque você como espectador se identifica, tá ligado? A relação dela com a Mei acaba sendo um retrato quase que universal dos desafios de comunicação entre pais e filhos, especialmente em culturas onde o respeito à autoridade familiar é bem forte, como acontece em muitos países asiáticos. Enfim, a Min Lee é uma personagem bem complexa e cheia de camadas. O crescimento dela na história complementa muito bem a jornada da Mei Mei e deixa o roteiro do filme uma belezura. Em 17º lugar, Chicken Hicks de Carros. Agora o personagem mais insuportável da franquia Carros, e que eu considero a própria personificação da inveja. O cara tem inveja do Relâmpago Marquinhos, tem inveja do Rei, se duvidar tem inveja até do Matt. E quando ele se aposenta das corridas, seu trabalho passa a ser falar mal do McQueen na televisão, como a gente observa em Carros 3, que nunca chegou nem aos pés do Marquinhos, então fica tentando abalar ele psicologicamente. Mas finalmente um personagem de Carros entra numa boa posição na lista. Eu gosto muito do Chicken Hicks por inúmeros motivos. Um deles é a nostalgia que sempre aparece quando a gente fala sobre os clássicos da Pixar. E segundo, porque ele é um personagem muito odiável. Você torce de coração pra esse maldito perder a corrida, porque ele é muito irritante, principalmente a sua voz e aquele seu bigode. Agora, comentando um pouco mais sobre esse sujeito invejoso, ele é aquele carro de corrida super competitivo, arrogante e que faz qualquer coisa pra ganhar. E quando eu digo qualquer coisa, eu não tô brincando. Ele não tem problema nenhum em trapacear em cima dos outros competidores, desde que isso leve à vitória. Ele é completamente obcecado por vencer, sabe? Está sempre tentando diminuir os outros, especialmente o Relâmpago McQueen e o Rei, só pra se sentir superior. Enquanto Marquinhos e o Rei têm uma visão mais honesta sobre competir, valorizando o esforço e a esportividade, Chicken Hicks vai pelo caminho oposto. Ele usa métodos antiéticos e joga sujo. É um típico FDP. E isso faz o público odiar ele, tá ligado? Mas sabe o que é interessante? Apesar de toda aquela pose confiante, no fundo ele é muito inseguro. Dá pra perceber que essa necessidade de ser o melhor vem do medo de ficar em segundo lugar, o que para ele é igual a perder. No longa, ele acaba sendo o maior adversário do McQueen, e o jeito como ele encara o sucesso é muito distorcido. Ele acha que só o resultado importa, e não o esforço e os valores por trás de uma boa corrida. Isso fica bem claro no final, quando ele vence a Copa Pistão ao empurrar o Rei, causando um acidente sinistro. Só que mesmo ganhando, ninguém comemora, fazendo ele ficar com a maior cara de otário, que é o que ele merece. O público e os outros competidores desaprovam completamente o comportamento desse animal. Isso contrasta
bastante com McQueen, que escolhe ajudar o rei em vez de cruzar a linha de chegada, mostrando como o personagem evoluiu o seu caráter através das amizades que ele construiu na sua jornada. Não tem como, Carros 1 é um filme maravilhoso. No fundo, Chicken Hicks representa os perigos de uma ambição sem valores. Ele é como o oposto do McQueen, que aprende ao longo do filme a valorizar coisas como amizade, humildade e o verdadeiro espírito esportivo. A história dele é um exemplo de como o sucesso conquistado sem ética não traz respeito nem admiração. Baita mensagem dentro de um baita filme. Próximo. Em 16º lugar, Chef Skinner de Ratatouille. Sabe aquele chefe de cozinha autoritário e ganancioso? É ele. Depois da morte do chefe Gusteau, o Skinner assumiu seu restaurante, mas ao contrário do antigo chefe, ele não liga muito para a filosofia criativa e apaixonada que o restaurante representava sobre a arte de cozinhar. O foco dele é o dinheiro, e é por isso que ele começou a explorar o nome do Gusteau para vender produtos congelados de baixa qualidade, como uma linha de fast foods inspirados no Gusteau, o que suja o legado do Gusteau e faz ele se revirar no túmulo, pois isso era tudo que ele mais odiava na gastronomia, comidas feitas sem amor. O Skinner é super controlador, especialmente com o Linguine, um dos protagonistas do filme. Skinner tenta manipular o garoto e manter tudo sob seu domínio. Ele também não aceita novas ideias, ou qualquer coisa que ameace o poder que ele tem. Quando percebe que o Linguine tem talento, mesmo sem saber que é por causa do rato, ele logo fica desconfiado. E aí começa a obsessão dele em descobrir o que está acontecendo na cozinha. Ele praticamente vira um stalker, fazendo tudo para atrapalhar Linguine e o rato. No fundo, Skinner é o maior obstáculo para que o Linguine e o Remy consigam trazer de volta a visão apaixonada e criativa do Gusteau sobre a culinária. Ele representa uma visão conservadora e capitalista do ramo gastronômico, que entra em conflito direto com a visão poética que o Remy tem sobre cozinhar. E tem mais, quando o Skinner descobre que o Linguine é o herdeiro legítimo do restaurante, ele tenta esconder essa informação para continuar no controle. Isso cria uma rivalidade enorme entre eles, e mostra que ele não é só um antagonista, mas um vilão. No filme, o Skinner é desmascarado e perde o controle do restaurante. Isso abre espaço para que o Linguine, com a ajuda do Remy, transforme o lugar em um verdadeiro santuário da gastronomia. No geral, o Skinner representa a resistência à mudança e a corrupção da arte em favor do dinheiro. Me lembrou até Illumination. Não dá pra eu fazer um vídeo sem falar mal da Illumination, mano, desculpa. E falando nisso, eu tenho um vídeo inteiro falando sobre a decadência de meu malvado favorito, onde eu falo muito mal da Illumination. Quando puder, confere lá que esse vídeo ficou muito legal. Link no card aí em cima. Ele é o completo oposto do Remy, que só quer criar algo especial e compartilhar o amor pela culinária. O personagem do Skinner, apesar de ser o vilão, é importante porque ajuda a destacar a mensagem central do filme: seguir sua paixão e ser autêntico, independentemente das dificuldades. Sem falar que ele ainda garante alguns momentos bem engraçados e tensos no filme. Personagem muito legal, tá ligado? Próximo, em 15º lugar, Homem-Galinha de Toy Story 2. Ele é o dono ganancioso da loja de brinquedos. O cara é obcecado por raridades e só pensa em dinheiro. Para ele, os brinquedos não têm valor emocional e são só uma forma de fazer grana, semelhante à mentalidade do Chef Skinner que a gente acabou de comentar. O Homem-Galinha começa o filme roubando o Woody de uma venda de garagem na casa do Andy. Ele descobre que o Woody é uma peça rara e essencial para completar a coleção do xerife Woody. A ideia dele é vender toda a coleção para um museu no Japão por uma fortuna. Durante o filme, ele mantém o Woody trancado em seu apartamento, planejando tudo para fechar o negócio. Por causa dessa obsessão dele, acabamos conhecendo outros personagens importantes, como a Jessie, o Bala no Alvo e o Pet Fedido, que já já vai aparecer na lista também. E todos esses brinquedos fazem parte da coleção do Woody. E é essa situação que coloca o Woody em uma baita encruzilhada. Ele precisa decidir se quer ser uma peça de museu, admirada por colecionadores e por crianças do Japão, ou voltar para o Andy, onde ele é amado de verdade como um brinquedo deve ser. O Homem-Galinha é totalmente focado em suas ambições e não tem escrúpulos. Roubo, manipulação, meu amigo, ele faz o que for preciso para conseguir o que quer. E o mais curioso é que apesar de ter grana, ele é super desleixado e preguiçoso. Vive reclamando da vida e comendo salgadinhos o tempo todo. Ele é o tipo de pessoa que não vale nem o que o gato enterra. No fim das contas, o Al é um vilão único da franquia Toy Story. Ele é humano, mas tão desconectado das emoções e do valor real dos brinquedos que acaba sendo uma ameaça até maior do que muitos
muitos brinquedos vilões. Ele representa a ganância, contrastando totalmente com as mensagens principais da franquia Toy Story, que é a valorização da amizade. Próximo. Em 14º, a diretora Hardscrabble de Universidade Monstros. Ela é uma personagem que marca muito o filme. Primeiro pelo seu design, que dá muito medo, porque não bastando a maldita ter asas, ela ainda possui um corpo semelhante ao de uma centopeia, o que deixa ela bem bizarra. Ela é a diretora da faculdade de susto, tendo um caráter e uma aparência bem intimidadores. Sabe aquela pessoa que você respeita, mas também morre de medo? Pronto, é a Hardscrabble, que é muito rigorosa e muito exigente dos seus alunos. Ela busca a excelência de todos e isso acaba inspirando tanto respeito quanto medo. No filme, o papel dela é fundamental no crescimento do Mike e do Sully. Logo de cara, ela deixa claro que não acha que o Mike tem talento para ser assustador. Ele não tem um físico ou um instinto natural para isso. E ela também critica o Sully, que depende muito do seu talento natural e não se esforça para melhorar. Quando os dois falham no exame de susto, Hardscrabble não pensa duas vezes em tirá-los do programa de susto. Foi um golpe duro para eles, mas no fundo acabou sendo um empurrão que precisavam para trabalharem juntos e desenvolverem a sua amizade que a gente conhece desde Monstros S.A. Depois disso tem os jogos de susto, que é uma competição entre as fraternidades, e ela fica de olho neles, observando o desempenho. Mesmo quando eles mostram coragem e trabalham em equipe, ela não deixa passar o fato de que eles trapacearam e decide expulsar eles da faculdade. O que chama a atenção é que, apesar de ser tão rígida, ela demonstra respeito pela determinação e criatividade deles. Dá pra perceber que no fundo ela valoriza sim o esforço que eles tiveram. O legal da Hardscrabble é que ela não é exatamente uma vilã. Na verdade, ela funciona mais como um obstáculo, aquele tipo de figura de autoridade que desafia os protagonistas a se superarem. Ela faz os dois enxergarem suas fraquezas e trabalharem em cima disso, e a filosofia dela é bem clara. O susto é uma arte que exige muito mais do que talento, precisa de habilidade e dedicação. No fim, ela é aquele tipo de personagem que equilibra dureza e sabedoria, e mesmo com toda a rigidez, dá pra admirar o quanto ela contribuiu para o crescimento do Mike e do Sully. É uma personagem memorável nessa franquia tão querida. Em 13º, A Depressão em Divertidamente 1. De novo um filme da Pixar que não tem um vilão. No caso, esse não possui nenhum antagonista, mas como eu não queria deixar que Divertidamente passasse batido, resolvi trapacear mais uma vez na lista. Divertidamente é um filme que aborda de forma sensível e criativa temas complexos, como as emoções e a saúde mental. A trama se desenrola dentro da mente de Riley, que possui 5 emoções personificadas: alegria, tristeza, raiva, medo e nojinho. Quando Riley se muda para uma nova cidade, ela enfrenta uma série de mudanças que desencadeiam sentimentos de tristeza e perda. Esses sentimentos, que inicialmente parecem ser apenas obstáculos, são na verdade os primeiros sinais de depressão. Ela começa a se isolar, perde o interesse nas atividades que antes a faziam feliz e sente um vazio profundo. A alegria, determinada a manter a Riley feliz, tenta a todo custo suprimir a tristeza. No entanto, ao longo da história, percebemos que essa tentativa de evitar a tristeza só agrava a situação. A depressão é retratada como o colapso interno de Riley, mostrando como reprimir emoções negativas pode levar a um colapso emocional ainda maior. O ponto de virada ocorre quando a alegria percebe que a tristeza tem um papel crucial na vida da Riley. É justamente quando a tristeza assume o controle que a Riley compreende a importância da felicidade. Essa aceitação permite que ela se reconecte com a sua família, buscando apoio e começando a se adaptar às mudanças em sua vida. O filme nos mostra que a depressão pode ser superada quando reconhecemos e aceitamos todas as nossas emoções, incluindo a tristeza. Entender que sentir tristeza é uma parte natural da experiência humana ajuda a Riley a superar essa grande vilã que existe não apenas na ficção, mas na vida real: a depressão. Em 12º lugar, Sid Phillips de Toy Story 1. Ele é um daqueles personagens que deixam uma marca no filme. Ele é conhecido por ser bastante problemático, especialmente com os brinquedos. Sid tem cerca de 11 anos e é retratado como um menino com uma aparência desleixada e um hobby peculiar. Ele adora modificar e destruir brinquedos de maneira grotesca e até criativa. O lar de Sid parece a própria casa da mãe Joana, sem muita supervisão de adultos.
Isso explica o comportamento biruta dele. Ele acaba se tornando um antagonista humano da história, especialmente quando comparado com Andy, que cuida dos seus brinquedos com carinho. E como eu falei na introdução do vídeo, o Sid não tem ideia de que os brinquedos têm uma vida secreta, então ele os trata como objetos para suas experiências malucas. Não porque ele é um vilão, mas apenas porque ele é um garoto, tá ligado? Que gosta de brincar, mano. Uma das cenas mais marcantes do filme acontece quando o Sid decide amarrar um foguete no Buzz e lançá-lo pro além. Isso cria uma tensão enorme, mas é aí que os brinquedos se unem, liderados pelo Woody, para dar uma lição no Sid. Eles se mostram como brinquedos vivos e dão a ele o susto da sua vida, fazendo-o fugir apavorado. Então brinque direito. Nessa cena, Toy Story parece até um filme de terror, mano. O personagem do Sid serve como exemplo de como Toy Story aborda a relação entre humanos e brinquedos, destacando a importância de tratar os brinquedos com cuidado e respeito. Ele também nos lembra que o comportamento das crianças pode ser muito influenciado pelo ambiente em que vivem, e a falta de orientação pode fazer uma criança ser como o Andy, que é um menino bom, ou como o Sid, que é terrível. Em 11º lugar, Ansiedade de Divertidamente 2. Pra quem não sabe, eu já fiz um vídeo inteiro falando sobre a ansiedade, inclusive o link vai estar aí no card. E aproveitando que eu já falei sobre ela, vou deixar um trecho desse vídeo, e depois vocês conferem o vídeo completo. Vai me ajudar muito, mano, porque infelizmente esse vídeo não foi muito bem, e eu acho ele bem legal, então por favor, dá uma chance pra ele e assiste depois que terminar esse aqui. Alegria continua com seu método de reprimir tudo que é experiência ruim. No primeiro filme ela já tinha feito isso quando tentava esconder a inconformidade com a sua nova casa. E agora no segundo filme ela simplesmente pega as memórias ruins e esconde lá no mais profundo lugar do inconsciente. E tá mais que óbvio que isso não é a coisa certa a se fazer, pois como eu já tinha dito antes, essas memórias não vão desaparecer, elas vão ficar apenas escondidas. E o intuito da Alegria em fazer tudo isso era proteger a Riley de situações ruins. E a Ansiedade tem exatamente o mesmo objetivo, mas com outro método. Em vez de suprimir eventos negativos do passado, ela projetava possíveis problemas no futuro, se protegendo contra medos que ainda não podia enfrentar. Acredito que por isso o personagem do medo acabou se interessando por ela, já que a ansiedade e o medo estão sempre ligados na vida real. Embora essa estratégia da ansiedade tenha ajudado ela a se enturmar e se destacar no hóquei, acabou criando tantos cenários imaginários que apenas aumentaram sua tensão, levando ela a ter uma crise no final do filme. Até porque esses cenários fictícios nunca aconteceram e ninguém sabe se vão acontecer algum dia. Então pensar demais neles não vai colocar fim nos problemas do futuro, vai apenas tirar a paz do presente. Mesmo que as ações da ansiedade tenham eventualmente causado problemas, como insônia e insegurança, elas tinham um propósito: proteger a Riley de situações negativas. Ao considerar todos os cenários possíveis, a ansiedade buscava se preparar para que as coisas dessem certo, compartilhando de certa forma o mesmo objetivo da Alegria. Chegando agora no top 10 dos maiores carrascos da Pixar, aparece Charles Mantz, do filme Up. Ele é apresentado como um explorador famoso e excêntrico, cuja obsessão em capturar um pássaro raro o leva a uma trajetória perigosa. Mantz começa como uma figura heróica, admirada pelo protagonista da história. No entanto, sua obsessão por provar que descobriu esse tal pássaro acaba revelando seu lado sombrio. Inicialmente, Carl vê Mantz como um exemplo a ser seguido, inspirando seu próprio desejo de aventura, mas com o passar do tempo, a verdadeira natureza de Mantz vem à tona. Ele é desmascarado como um impostor em uma cena bem adulta, que mostra todas as vidas que ele tirou quando alguém tentou impedir os seus planos. Talvez você não tenha percebido isso, mas o Charles é um assassino. A relação entre Frederiksen e Mantz é marcada por uma intensa rivalidade, já que ambos têm o mesmo objetivo: encontrar o pássaro raro. No entanto, as motivações de cada um são bem diferentes. Carl busca ajudar o pássaro a reencontrar sua família junto de Russell, enquanto Mantz está obcecado em recuperar sua reputação, disposto a fazer qualquer coisa para isso, mesmo que isso signifique tirar a vida de inocentes. No fim, Mantz é um exemplo claro de como a obsessão pode consumir alguém, transformando um ícone em um vilão. Ele serve como um alerta sobre os riscos de deixar a busca pelo sucesso e reconhecimento ultrapassar os limites do que é correto na humanidade. Próximo, em nono lugar,
Pete Fedido de Toy Story 2. Ele é um boneco mineiro que fazia parte de uma série de brinquedos junto com Woody, Jesse e Bala no Alvo. No início, Pete parece amigável e sábio, mas logo revela seu lado manipulador e ressentido. O que torna o mineiro tão interessante é o fato dele nunca ter sido retirado da embalagem. Isso deixou amargo, com medo de ser esquecido, o que é uma grande parte do que motiva suas ações no filme. Ele tem um grande desejo de ir para uma exibição em um museu no Japão, onde ele e os brinquedos cowboys seriam admirados para sempre. Para o Fedido, essa é a única maneira de garantir que ele nunca será esquecido, que é o maior sonho dele. Por isso ele tenta convencer Woody a ficar com a coleção. O mineiro argumenta que no museu eles seriam eternizados, enquanto com o Andy, o Woody corre o risco de ser abandonado quando seu dono for para a faculdade, coisa que a gente vê em Toy Story 3. Essa manipulação mostra o lado sombrio de Pete Fedido, que está disposto a fazer o que for preciso para garantir os seus interesses. No final do longa, Pete revela sua verdadeira natureza e tenta impedir Woody e seus amigos de escaparem. Porém, ele acaba sendo derrotado e colocado em uma mala de uma garotinha, onde provavelmente enfrentará uma vida de brincadeiras intensas e muita maquiagem. Pete Fedido é um personagem que traz à tona temas como a busca de propósito na vida de um brinquedo. Ele adiciona uma camada a mais de emoção na história de Toy Story 2, pois o seu plot twist é muito bem feito e fez o personagem se tornar inesquecível. Próximo, em oitavo lugar, Randall de Monstros S.A. Ele, ao contrário do Sully, é obcecado em superar seus concorrentes, principalmente o Sully. Ele tem uma personalidade bem competitiva que é demonstrado desde Universidade Monstros, e na trama ele faz qualquer coisa para alcançar o sucesso, incluindo recorrer a métodos doentios para garantir o seu emprego. Uma das características mais marcantes de Randall é sua habilidade de se camuflar, ou seja, ele consegue se tornar invisível. Isso o torna bem astuto e perigoso, já que ele pode enganar os outros e usar sua habilidade para sabotar os colegas de trabalho. Manipulado pela sua inveja e pelo Waternoose, ele tenta derrubar Sully e Mike de todas as formas possíveis, e a sua rivalidade com o Azulão é uma das partes mais interessantes da história. É como se fosse o CR7 e o Messi dos assustadores. Randall se une ao Waternoose para roubar a energia das crianças e usá-la de forma ilegal, o que coloca Sully e Mike em uma missão para salvar o mundo das crianças e impedir os planos de Randall. No final, o Lagartixa acaba sendo desmascarado e sua tentativa de enganar todos se volta contra ele, que representa como a inveja pode levar uma pessoa a cometer loucuras e eventualmente ser confundido com o jacaré e apanhar de uma família de caipiras. Quem nunca, né? Sua postura egoísta, sua busca para superar o Sully, seu design e o seu poder de ficar invisível fazem o seu Lagartixa aí ser um dos melhores vilões da Pixar, e que até retornou agora na série de Monstros S.A. Alguém já assistiu essa série? Sabe me dizer se vale a pena fazer um vídeo sobre ela? Coloca aí nos comentários, mano. Em sétimo lugar, Ernesto de la Cruz, de Viva. Ele é um famoso cantor e ator mexicano muito carismático, que é idolatrado pelo protagonista Miguel. No começo, Ernesto é visto como um herói inspirador, alguém que todos amam por suas músicas e filmes. Miguel acredita que Ernesto é seu bisavô e sonha em seguir os mesmos passos dele como músico, apesar da proibição de sua família contra a música. Mas quando Miguel entra no mundo dos mortos, ele descobre que Ernesto não é o herói que ele imaginava. Na verdade, o Ernesto é um babaca que roubou as canções de sucesso de Hector, o bisavô de Miguel, e ainda fez isso de uma maneira horrenda. Ele envenenou o Hector para roubar suas letras, suas músicas e sua fama. Isso é o que levou Hector a ser esquecido até pela sua própria família. Quando Miguel descobre essa verdade, Ernesto tenta impedir que ele conte para os outros, até colocando o Miguel em uma prisão quase impossível de escapar. Mas no final ele consegue escapar e a crueldade de Ernesto é exposta para todo mundo. Nesse momento ele perdeu todo o respeito e a admiração que tinha conseguido no mundo dos mortos, e depois tendo a mesma morte que ele teve em vida, sendo esmagado por um sino. Mereceu. A história de Ernesto de la Cruz serve como um contraste importante para os temas de família, honestidade e a importância de lembrar aqueles que amamos. No fim das contas, esse vilão nos faz lembrar que um legado verdadeiro é construído com amor e verdades, e não com mentiras e traições. Em sexto lugar, Hopper, de Vida de Inseto. Ele é o líder de um grupo de gafanhotos que domina uma colônia de formigas, forçando as coitadas a colher alimentos para ele e sua gangue. Hopper governa pelo medo
sendo cruel e manipulador, sempre intimidando as formigas para manter o seu controle. Todos os anos, de tempos em tempos, ele e os outros gafanhotos chegam à colônia exigindo uma grande parte da colheita das formigas como pagamento por uma suposta proteção. As formigas vivem aterrorizadas, acreditando que não tem força suficiente para enfrentar esse safado, e a história realmente engrena quando Flick, uma formiga criativa e desajeitada, acidentalmente destrói a oferta de alimentos destinada aos gafanhotos. Com medo do que Hopper possa fazer, Flick parte em busca de ajuda e acaba encontrando um grupo de artistas de circo que ele acredita serem guerreiros, mas que não são guerreiros coisa nenhuma. E conforme a trama avança, Flick, as outras formigas e os tais guerreiros do circo começam a perceber que juntos são mais fortes do que poderiam imaginar. E no confronto final, toda a colônia se une para enfrentar o Hopper, superando o medo que o Hopper tinha plantado neles. Então ele é derrotado de maneira dramática e comido vivo por filhotes de pássaro. Inclusive, essa é uma das mortes mais brutais da Pixar. Hopper representa a tirania e a opressão, usando o medo para manter o seu poder sobre os mais fracos, sendo uma grande metáfora a governos poderosos, que sabem que se o povo ficar separado, eles não têm força, porém se o povo se unir, já era para eles. Crítica social foda. Um arco muito bem contado nesse filme. Sua presença ressalta a importância da união e da coragem, pois mesmo os mais fracos, quando se juntam, podem enfrentar os mais fortes. Em quinto lugar, Waternoose, de Monstros S.A. Ele é o presidente e diretor da Monstros S.A., uma fábrica que gera energia para Monstrópolis, usando gritos de crianças humanas. Waternoose é um monstro com uma aparência de caranguejo, 5 olhos e 6 pernas, o que lhe dá uma postura bem imponente e aterrorizadora. Esse malandro é sinistro, véi. Ele sempre usa um terno, reforçando seu papel de líder na empresa. No início, ele até parece ser um chefe respeitável, preocupado com a empresa e seus funcionários, mas à medida que a história avança, ele mostra seu lado manipulador, pronto para fazer qualquer coisa para salvar sua empresa da crise energética. A Monstros S.A. enfrenta problemas porque as crianças estão ficando menos assustadas, o que reduz a quantidade de energia que eles conseguem. Com isso, Waternoose se vê sob enorme pressão, desesperado para manter a fábrica, que é um legado da sua família, funcionando. Ele se envolve em um plano com o Dr. Lagartixa e juntos eles criam uma máquina para extrair gritos de crianças à força, o que é extremamente perigoso e até doentio, mano. São só crianças, cara. Waternoose representa a corrupção e o que pode acontecer quando alguém coloca o sucesso financeiro acima da ética e do bem-estar dos outros. Em quarto lugar, Anton Ego, de Ratatouille. Ele é um crítico gastronômico de renome em Paris, famoso por suas críticas implacáveis e por sua grande influência no mundo da culinária. Sua opinião pode fazer ou destruir a reputação de qualquer restaurante, e foi exatamente o que ele fez com o restaurante do Gusteau. Ele tem uma aparência que combina perfeitamente com sua personalidade. É alto, magro, com uma expressão pálida, como se tivesse morrido por dentro. Ele parece um vampiro, tá ligado? Tanto que o seu escritório parece um caixão. Ego veste roupas escuras e formais, que reforçam seu ar intimidador e o seu jeito rigoroso. Ele é um cara sofisticado, muito exigente e tem um paladar extremamente refinado. Por isso o filme trata ele como uma figura assustadora, capaz de acabar com o sonho de qualquer cozinheiro. Imagina o que ele faz com um rato então. Quando Remy e Linguine começam a recuperar a reputação do restaurante, Anton Ego é convidado para provar o prato que simboliza essa nova fase do Gusteau. Ele chega ao restaurante cheio de ceticismo, sem esperar muito, mas então ele é servido com um ratatouille e a mágica acontece. Ao dar a primeira mordida, Anton é levado de volta à sua infância, lembrando da comida simples e caseira que sua mãe costumava fazer. Esse momento de nostalgia toca profundamente Anton e ressignifica toda a sua vida, reconsiderando sua visão sobre a comida e sobre o papel dos chefes. Depois dessa experiência, Anton escreve uma crítica surpreendentemente positiva. Ele reconhece que o ratatouille que provou foi o melhor prato que já experimentou em toda a sua vida. Em sua crítica, ele destaca uma frase muito significativa: nem todos podem se tornar grandes artistas, mas um grande artista pode vir de qualquer lugar. Essa frase ressalta a mensagem do filme sobre talento e oportunidades. Mesmo perdendo seu emprego por conta do lance envolvendo os ratos, Anton continua a apoiar Remy e seus amigos. Sua transformação ao longo do filme mostra como a comida pode tocar as pessoas de forma inesperada e como até os mais cínicos
podem encontrar beleza na simplicidade e mudar a sua opinião. É uma história emocionante sobre redescobrir a paixão e valorizar o que é genuíno, colocando o ego embaixo da sua essência. Excelente antagonista dentro de um excelente filme. Ratatouille, lançado em 2006, é perfeito. Nota 10 de 10. Em terceiro lugar, Alto de Wall-E. Para mim, Wall-E é o melhor filme da Pixar, e parte do que o torna tão genial é o antagonista, Alto. Ele é uma clara referência ao HAL 9000 do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Alto é frio, calculista e extremamente focado em seguir ordens sem questionamento. Ele não entende emoções ou decisões baseadas na ética. Sua única prioridade é a segurança e o cumprimento de sua missão. Alto foi programado para obedecer uma ordem secreta que proíbe a nave de retornar à Terra, acreditando que o planeta está permanentemente danificado, mesmo quando a Terra começa a mostrar sinais de recuperação, como por exemplo o surgimento de uma planta viva. Alto se recusa a permitir o retorno da humanidade, mantendo sua visão de que a Terra é um lugar perigoso. O conflito principal ocorre quando o Wall-E e a Eva descobrem essa planta, provando que a vida pode voltar ao planeta. Alto então tenta impedir que a nave retorne, colocando-se como o maior obstáculo para o capitão, que começa a se questionar sobre o que realmente é melhor para a humanidade. Depois de muita confusão, Alto tenta destruir a planta e se livrar de Wall-E, para garantir que a nave permaneça no espaço. No entanto, por meio do próprio Wall-E, da Eva e do capitão, o Alto é desativado e o controle da nave é retomado pelos humanos. Essa vitória simboliza a recuperação da capacidade dos seres humanos de decidir o seu próprio destino. Alto representa o perigo de uma tecnologia que opera sem supervisão humana, e é um lembrete de que, enquanto a tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa, ela deve ser guiada por valores humanos e ética, porque senão vai dar merda. O filme usa Alto para explorar temas profundos, como livre-arbítrio e como o ser humano pode ser tão preguiçoso a ponto de confiar sua vida 100% a máquinas, ocasionando toda a treta que dá origem à história do filme. No final, a derrota de Alto está alinhada com a mensagem central de Wall-E sobre esperança e renovação, mostrando que com determinação podemos retornar ao controle do nosso próprio futuro e cuidar das nossas próprias vidas. Em segundo lugar, Síndrome, o assassino de super-heróis. Síndrome ou Bochecha ou Guri Incrível é um personagem fascinante, não tem outra palavra para definir essa figura. O cara é brabo. Ele começa como um fã apaixonado do Senhor Incrível, um jovem chamado Bochecha que sonha em ser o ajudante do seu herói. Ele se autodenomina Guri Incrível, mas o Senhor Incrível, preocupado com a segurança dele, já que ele era só uma criança, rejeita esse convite. Esse momento, que parece pequeno na vida do Senhor Incrível, tem um grande impacto na vida do Bochecha, que se sente profundamente traído pelo seu maior ídolo. Esse sentimento o consome e o leva a se transformar no vilão que conhecemos como Síndrome. Anos depois, Bochecha reaparece como um gênio da tecnologia. Ele cria dispositivos incrivelmente avançados, como armas e robôs, tudo para competir com os super-heróis. O que o move é o desejo de vingança contra o Senhor Incrível e todos os outros heróis. Ele é tipo o Billy Bruto de The Boys, tá ligado? Porque ele odeia super-heróis. Ele quer provar que eles não são especiais e que com tecnologia qualquer um pode ser herói. A ideia do Síndrome é simples: se todos são super, ninguém é. É uma idealização bem deturpada, mas que coincide perfeitamente com o caráter desse maluco. Seu plano é eliminar os super-heróis usando seu robô bolinha para destruir a cidade. Depois ele pretende aparecer como o salvador, ganhando fama e reconhecimento, como se ele fosse o super-herói da parada, tá ligado? É uma vingança bem elaborada. Síndrome não só quer vingança, mas também deseja ser visto como um herói que ele nunca pôde ser, já que ele não tem poderes. Síndrome é mais do que apenas um vilão. Ele representa temas profundos, como a busca por validação e o perigo de confiar cegamente em seus ídolos, embora o Senhor Incrível não tenha feito nada de errado, né? Sua história nos mostra como a rejeição pode levar ao ressentimento e à destruição. Através do Síndrome, o filme nos lembra que o verdadeiro heroísmo não vem dos poderes e nem da tecnologia, mas dos valores que você carrega. É uma lição poderosa sobre o que realmente significa ser um super.
Em primeiro lugar, A Maldição do Dragão, do filme Dois Irmãos. A Maldição do Dragão é um vilão muito bom porque ele representa a união dos irmãos e é a parte final da amizade dele. Não, tô brincando, galera. É claro que é o Lotso, o urso ditador de brinquedos. Ele é o grande vilão de Toy Story 3, um dos melhores filmes de todos os tempos. Quando ele aparece pela primeira vez, dá a entender que é só um ursinho de pelúcia adorável, mas por trás dessa aparência fofinha, Lotso é, na verdade, um cretino. Ele é o chefe dos brinquedos em Sunnyside, onde os bonecos do Andy acabam parando. No início, Lotso se apresenta como super acolhedor, descrevendo a creche como um lugar incrível, onde os brinquedos vão ser amados para sempre pelas crianças. Mas logo dá pra ver que ele governa o lugar como um verdadeiro ditador. Ele manipula os brinquedos mais novos, mandando eles para as salas com crianças pequenas, que brincam de um jeito agressivo, enquanto ele e os seus capangas ficam nas salas mais tranquilas, com crianças carinhosas. O motivo por trás dessa atitude amarga de Lotso é a sua história de abandono. Ele foi deixado para trás por sua dona, a Daisy, e quando finalmente voltou, descobriu que ela tinha um novo ursinho. Isso o magoou profundamente e o levou a acreditar que todos os brinquedos são descartáveis e que o amor das crianças é passageiro. Ao longo do filme, Lotso tenta manter o controle sobre os brinquedos do Andy, usando o medo e a intimidação. Ele não quer que ninguém saia de Sunnyside e pune qualquer brinquedo que o desafie. Tudo culmina numa cena insana no lixão, onde ele até tem a chance de se redimir, mas não faz isso, mostrando que ele é e sempre será um babaca. Lotso representa temas como abandono e desilusão, mostrando como experiências ruins podem mudar a forma como alguém vê o mundo. Ele é um vilão complexo porque suas ações vêm de uma dor real, o que torna sua história muito mais interessante. No final ele é levado pelo caminhão de lixo, onde ele vai ter uma vida miserável, preso na frente de um caminhão, pegando sujeira para sempre, e sem nenhuma criança para amá-lo. Ele serve como contraste perfeito para os temas principais que a trilogia Toy Story aborda, que são amizade, lealdade e encontrar um novo propósito, mesmo com uma vida claramente marcada por tristezas. Como um grande resumo desse vídeo, a Pixar conseguiu elaborar bons vilões para seus filmes, ao investir em motivações realistas, criar um impacto emocional profundo e explorar temas que todo mundo se identifica, sabe? Esses antagonistas muitas vezes não são meros obstáculos para os protagonistas, eles são agentes de transformação da narrativa que desafiam o público a refletir sobre aspectos profundos da condição humana. E alguns aqui só são agentes do caos mesmo, como é o caso do Síndrome, que matou geral. Assim, a Pixar reafirma sua posição como um estúdio capaz de criar histórias que emocionam, encantam e provocam reflexões muito interessantes. E por isso que a Pixar é considerada um dos melhores estúdios do cinema. E eu não estou falando apenas de animações, tá ligado? Enfim, galera, esse foi o vídeo. Fico muito feliz que você me acompanhou até aqui. Muito obrigado de verdade. Se possível, me siga no Instagram, deixa um like no vídeo, deixa um comentário, se inscreva no canal, que é pra me ajudar com o engajamento. Por favor, isso vai ajudar muito a divulgar o meu trabalho, muito mesmo. Então, por favor, galera, deixa um like e um comentário aí. E comente aí os rankings que você quer ver no canal. Rankings de vilões da Sony, da Illumination, da Blue Sky, entre outras empresas. É só comentar aí que eu vou estar lendo todo mundo. Então é isso. Muito obrigado pela paciência e fique com Deus, que é a base de tudo. Tchau!